Alô, 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 muito bom dia, comunidade mais linda do universo. Muito bom dia a todos que nos acompanham agora. Quero convidar você a observar um texto da Bíblia que está em João, capítulo 3, o verso 3. Jesus está conversando com Nicodemos. É uma conversa muito linda. E nessa conversa, ele diz assim no verso 3: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão não pode. Pode ou não pode? Não pode. Essa expressão, hoje, ela ficou um pouco solta no ar, né? Não é o que nós presenciamos hoje comumente. Por exemplo, o pai fala para o filho: filho, não pode mexer aí. O filho mexe. O pai passa vergonha, a mãe passa vergonha, mas nada acontece. O pai chama o filho e diz: filho, você não pode voltar para casa depois das 10 da noite. O filho volta às 11, 11h30, meia-noite, quando volta, e nada acontece. Então, essa palavra não pode,
ela está muito descrente, desacreditada. Hoje, quando você fala algo a alguém, mesmo alguém próximo, você não basta a fala, precisa ser registrado em cartório, tem que ter o reconhecimento de firma. Aí a pessoa não assume o que está no papel, você tem que contratar um advogado para tentar receber aquilo que foi combinado. Mas nós estamos vivendo um período extremamente triste nesse sentido. Não há mais idoneidade moral, não há mais compromisso, aperto de mão, uma palavra. Então nós temos muita tendência a trazer a realidade que vivemos com relação à Escritura, à palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus é totalmente diferente. Se o Senhor Jesus está conversando com Nicodemos e diz a ele o seguinte: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, significa o quê? Que não pode. Não pode. Pode ou não pode? Não pode. Ah, mas se eu for da igreja? Não pode. Ver o reino de Deus, não. Ah, mas e se eu der o dízimo? Reino de Deus você não vai ver. Ah, mas se eu for todos os domingos à igreja? Reino de Deus não pode. Então, muitas coisas você pode. Você pode ir à igreja, você pode ser batizado nas águas, você pode aceitar Jesus levantando a mão, você pode até ocupar cargo na igreja de moderador, vice-moderador, presidente, secretário, tesoureiro. Você pode ocupar várias funções dentro de uma denominação. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não sei se você se lembra, mas vou tentar trazer à memória. Lá no Éden, quando Deus formou o homem, ele disse o seguinte: colocou o jardim, colocou esse homem no jardim, colocou ali as árvores, as frutas, e ele disse o seguinte ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que o homem fez? Deus falou, mas vou comer. O homem come e aí acontece a queda, a desgraça da raça humana. O homem desobedeceu a ordem divina. E o que aconteceu? A partir daquele momento, como quando o homem desobedece, o pecado entrou no mundo e hoje, desde aquela queda até hoje, nós temos ainda a consequência de um ato de desobediência à palavra de Deus. Então, eu queria trazer à memória nossa, refrescar um pouco, Salmo 119, eu queria compartilhar com você a respeito daquilo que Deus fala, quando ele verbaliza as coisas. Então preste atenção, Salmo 119, os versos 89, 90 e 91, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece.
Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então vale a pena você olhar a natureza. O sol continua lá, as estrelas continuam lá, a lua continua fazendo a sua função, as estações, todas as coisas obedecem. Porém, o homem, por natureza, ele se tornou desobediente. E aí, a comprovação desse fato é muito simples. Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele está dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bem, aí o homem inventa uma série de mecanismos para contradizer o que o Senhor Jesus Cristo disse. E ele tenta, então, de todas as formas, burlar aquilo que o Senhor Jesus disse. O brasileiro, ele tem jeitinho para tudo, né? Nós somos conhecidos até fora do país, esse jeitinho que o brasileiro tem. Mas eu queria novamente trazer à memória. Sem o novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Repito, pode ir à igreja, pode mudar comportamento, pode frequentar uma comunidade, pode até fazer um curso de teologia, pode ser até formado em teologia e ser ordenado ao ministério, ser um ministro da palavra de Deus. Porém, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é ter uma religião. Nascer de novo não é ir à igreja. Nascer de novo não é ser batizado nas águas. Nascer de novo não é simplesmente ter um cargo, ter uma função, ser pastor, ser um evangelista. Nascer de novo é necessário a morte. É necessário morrer. É necessário passar por uma experiência que não provém de uma obra humana, é algo sobrenatural. Tá? 1 Coríntios, capítulo 15, você tem sua Bíblia, você que é curioso, você que conhece e quer conhecer a verdade. 1 Coríntios, capítulo 15, vale a pena você anotar esse texto, vale a pena você procurar isso na sua Bíblia, acompanhar, estudar, porque estamos falando a respeito da sua vida, da minha vida, algo extremamente sério. 1 Coríntios 15, 36 nos diz assim: insensato, louco, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. É só observar a natureza. Grãozinho de feijão. Você coloca ali num algodão molhado, como muita gente faz isso nas escolas para ensinar o filho. Aquele grão de feijão, ele vai ficar ali um bom tempo, nada vai acontecer. Mas se você colocá-lo junto ao algodão com água, morre esse grão de feijão e nasce um novo pé. Você está lá chupando uma laranja, joga aquela semente no chão, aquela semente morre e nasce um novo pé e vai produzir muitos frutos. Nós nascemos em pecado, temos uma natureza pecadora. Não existe possibilidade de eu sair desse emaranhado chamado pecado. Por isso mesmo que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ensina ao homem. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
O salário do pecado é a morte. O ser humano precisa morrer. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio morrer na cruz do Calvário. Mas com que propósito? Qual o objetivo disso? João 12,32 diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, se Deus tivesse um método de salvar o homem, por exemplo, não, você ouviu a palavra, agora você vai na igreja, agora você levanta a mão, aceita Jesus, agora você troca a vestimenta, você é batizado nas águas e você começa a ir à igreja, está tudo resolvido. Se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter vindo a esse mundo. Se fosse assim, para que Jesus morrer na cruz do Calvário? Com que finalidade, com que objetivo? Ser um espetáculo para o mundo? Ó, Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Não, tem um propósito específico. Jesus, ao ser levantado da terra, ele paga um preço. Aquele preço que foi estabelecido, o salário do pecado é a morte. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 7, olha que coisa fantástica. Você que se dedica um pouco à leitura da palavra. 1 Coríntios capítulo 7, o verso 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Foi pago um preço. O preço é preço de sangue para o meu resgate, para o seu resgate. Aquele que não nascer de novo não pode. Você pode fazer de tudo o que você quiser, mas ver o reino de Deus você não pode. Por isso, Jesus vai à cruz, Jesus nos atrai no seu corpo, e quando ele morre lá na cruz do Calvário, ele diz o seguinte: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E o seu, o meu, o nosso velho homem, que é o corpo do pecado, natureza de pecado, foi com ele crucificado, conforme está descrito em Romanos capítulo 6, o verso 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse destruído, desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E no verso 7, pode conferir na sua Bíblia, aquele que está morto está justificado do pecado. Então foi assim, foi exatamente assim. Jesus vai à cruz, Jesus nos atrai em seu corpo, Jesus leva a morte do nosso velho homem, ao terceiro dia ele ressuscita pelo poder de Deus, mas exatamente quando ele é ressuscitado pelo poder de Deus, ele não nos deixou à revelia, ele não nos deixou mortos, mas em Efésios 2:6 existe um milagre, quando nos é dito assim: E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso mesmo que o apóstolo Paulo, ele descreve essa questão do novo nascimento de uma forma muito gentil, muito clara. Está em Gálatas, capítulo 2, os versos 19 e 20, quando ele diz assim: Porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Preste atenção, eu pela lei morri para a lei. Houve uma morte, eu morri para a lei, para viver para Deus. Viver para Deus tem que haver morte. E qual é essa morte? Qual é essa lei? A lei dizia lá no Velho Testamento, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Deuteronômio, os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Ou seja,
Paulo está testemunhando isto. Eu morri para a lei, para viver para Deus. E quando ele entra no verso 20, ele diz assim: já estou pregado à cruz com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que é novo nascimento? É a morte do nosso velho homem. É a morte do nosso homem de pecado, a natureza com a qual nós nascemos. O que é novo nascimento? Exatamente o nascer em Cristo Jesus, pela graça do bom Deus. Isto é novo nascimento. Você pode muitas coisas dentro da religião, mas se não passar pela morte, na cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo, se não passar por essa experiência sobrenatural de renascer em Cristo Jesus, pelo poder de Deus, você não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Você não tem vida. Você não tem uma experiência de regeneração. E preste atenção que eu vou repetir. Jesus não estava brincando com Nicodemos. E ele não está brincando com a sua vida agora. Ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Falo isto como um pregador do evangelho que preza pela verdade. E eu não quero que você seja enganado. Você precisa nascer de novo. Você precisa dessa experiência sobrenatural de morte do velho homem em Cristo Jesus e da experiência gloriosa de ser ressuscitado juntamente com Cristo para que o Senhor Jesus Cristo seja a sua vida. Se você deseja isto, não é comigo, não é com a comunidade Importa Renascer. Você vai diante de Deus e diga: Senhor Deus, a tua palavra está dizendo que não pode. Então leva-me a esta experiência gloriosa de morte, sepultamento e ressurreição juntamente com o teu Filho por misericórdia. E eu sei que ele vai ouvir a sua oração. Ok? Foi um privilégio enorme poder transmitir a você a verdade da palavra de Deus. Pode ou não pode? Não pode. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Um excelente domingo para você. Que Deus abençoe ricamente, trazendo a revelação desta palavra ao seu coração. Tchau!